E aí, meu nono? Tudo tranquilo? Show de bola, hein? Vamos lá. Módulo 5 da nossa apostila, a gente vai estar falando em algumas características específicas da integração europeia. E aí a gente precisa lembrar que a integração ela é a junção, de um modo geral, entre alguns países, beleza? Só que existe um objetivo muito claro na junção desses países. A gente já falou algumas vezes sobre os blocos econômicos que existem no mundo e a gente precisa recordar, lembrar daquilo que a gente falou lá atrás, que quando um país ele se junta com o outro, formando um bloco, o objetivo é de ajuda. Logicamente que um país ele vai ajudar o outro ou ele vai tirar vantagem de uma maneira mútua de um para o outro, é uma via de mão dupla, dentro dessa condição, desse agrupamento. Só que, quando um país ou países eles se juntam, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, certo? E a União Europeia tem essa mesma característica. Então a gente precisa entender e analisar quais foram as raízes que formaram essa integração de tanto sucesso hoje, que é um dos maiores blocos do mundo. Beleza? Então vem comigo aqui. Olha só. Quando a gente fala de bloco europeu, a gente vai ver que é uma ideia muito antiga, que ela vem lá do século XIII. Alguns pensadores já, filósofos, eles começaram a criar a ideia de uma integração da Europa. Só que, logicamente, que os países não tinham todo esse desenvolvimento que temos hoje, e no século XIII as coisas não funcionavam dessa forma. E aí a gente vai entender que essa ligação, que essa criação, essa integração, ela começou a partir da Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa lembrar de um outro fato histórico que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial, ela deixou alguns países da Europa abalados. E se a gente levar em consideração, a gente entende o porquê disso acontecer. Por quê? Porque conforme a guerra foi acontecendo, a gente precisa entender que os conflitos armados e as guerras de um modo geral realmente aconteciam no território, geograficamente falando, no território da Europa. E assim, mesmo que os países estiveram ganhando, estiveram do lado vencedor dessa guerra, a gente vai entender que, como o conflito armado aconteceu nessa região em específico, isso causou uma destruição, não só nas casas, como nas características de produção agrícola e produção industrial. E aí a gente precisa entender que, em 1948, foi criada a Organização Europeia de Cooperação Econômica. Organização Europeia de Cooperação Econômica foi um plano, foi uma iniciativa para pegar o dinheiro do Plano Marshall para fazer a reconstrução desses países. E aí a gente precisa lembrar o que foi o Plano Marshall. O Plano Marshall nada mais é do que dinheiro ou empréstimos financeiros em que os Estados Unidos da América estavam cedendo para os países da Europa com o objetivo de recriar esses países, aliás, de reconstruir esses países para conseguir aliados. E esses aliados seriam na guerra, na disputa ideológica que foi caracterizada a Guerra Fria, conforme a gente já havia visto. E aí a gente começa a entender que essa integração dos países começou a partir daí, a partir de 1948. E aí, ainda em 1948, a gente tem a Benelux, que era a junção de 3 países específicos. Nós tínhamos a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. Qual era o objetivo? O objetivo era uma ajuda recíproca, uma ajuda mútua entre essas 3 nações. E a partir daí que essa integração ela teve um start, ela começou a acelerar ano após ano até formar aquilo que a gente tem hoje. E aí, mais à frente, em 1951, a gente vai ter a CECA. O que é a CECA? É a Cooperação Econômica do Carvão e do Aço. Como assim? Carvão e aço? Que estranho isso! Por que carvão e aço?
Porque o carvão e o aço são duas das características naturais de minério que são muito importantes no processo de industrialização. E esse processo de industrialização é um dos principais fatores que vai determinar o desenvolvimento de um país. Então, o carvão e o aço, eles têm uma condição muito específica em relação a isso. E aí a gente precisa entender que, a partir da seca que foi a Benelux, que foram os países da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, nós temos também a França, a Itália e a Alemanha Ocidental, formando aquilo que a gente conhece hoje como a Europa dos 6. Beleza? Então, já tivemos aí 3 países e logo 3 anos depois a gente começou a ter mais países. Então, tivemos 6 países aí formando a primeira integração econômica da Europa. E aí, mais à frente, a gente precisa entender que 6 anos depois, no Tratado de Roma, foi criada a Cooperação Econômica Europeia, que era com o objetivo específico de melhorar as transações financeiras e condições específicas dentro daqueles países membros desse bloco. E aí, dentro da comunidade, da Cooperação Econômica Europeia, a gente tem a primeira União Aduaneira, que ficou conhecida como Liberdade dos Quatro. E que 4 eram essas? Eram características de livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias. Então temos aí o primeiro fator que vai definir um crescimento específico de um bloco econômico. E ainda assim, além da comunidade, da cooperação econômica da Europa, a gente vai ter a Euratom, que é a comunidade, a cooperação da Europa para energia atômica. Peraí, energia atômica não é uma coisa totalmente positiva. Depende da forma que você a utiliza. Só que a gente precisa lembrar que a Segunda Guerra Mundial, ela acabou com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foi o marco final dessa Segunda Guerra Mundial, que acabou com essas 2 cidades. E aí a gente lembra que foram os próprios Estados Unidos que mandaram as 2 bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki como retaliação à base que foi destruída de Pearl Harbor. Mas, se a gente prestar atenção na história, a gente vai ver que essa característica da Euratom, ela veio para conseguir utilizar a energia atômica de uma maneira positiva. E que maneira positiva é essa? É aquela que utiliza essas características de energia atômica não para fins bélicos, e sim para fins de energia de um modo geral, para criar energia para alimentar as indústrias e as casas de um modo geral com a energia atômica. Então a gente tem aí um ponto positivo nesse desenrolo da Europa, dentro desses países. E aí mais à frente, a gente vai ver que em 1968, a gente vai ter total abolição total das tarifas entre os países. E isso, logicamente, que é um ponto muito positivo. Por quê? Quando eu tenho uma diminuição ou uma abolição de tarifas entre os países, a compra e venda entre esses países é muito melhor, porque ela vai ser facilitada e, consequentemente, as características econômicas serão muito maiores em relação a isso. Então, quando há uma abolição, a gente tem essa condição específica. E isso aqui, só para a gente lembrar, é mais um fator específico que nós temos no desenvolvimento econômico dos blocos econômicos. E aí, em 1973, após a abolição das tarifas, outros países começaram a ver essas condições e começaram a querer integrar esse bloco. E aí nós temos aqui a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda, formando a Europa dos 9. E aí, logo em 1981, a Grécia entrou, e em 86, Portugal e Espanha entraram, formando a Europa dos 12. E aí a gente tem uma metade desse caminho andado para a gente conseguir entender como a União Europeia é formada até hoje como esse grande bloco econômico que tem uma quantidade muito grande de países e tem principalmente uma influência econômica no mundo todo. Mas isso aí a gente deixa para um próximo vídeo ou para a nossa aula online, beleza? Então não deixa de estudar não, hein? Faça os exercícios, lava bem a mão e na próxima aula a gente se vê. Valeu, forte abraço!